Hoje vou falar sobre o GH, o famoso hormônio do crescimento. O GH, o hormônio do crescimento, ele, como o próprio nome diz, ele é fundamental para que haja o crescimento do nosso corpo, desde quando a gente nasce até a gente terminar essa fase de crescimento. Então ele vai ser muito importante no nosso início da vida. Mas a gente sabe que a gente produz GH ao longo de toda a vida. O GH é produzido na glândula hipófise, que fica aqui no centro da cabeça, e ele vai atuar então no corpo todo, mas ele tem funções muito diferentes além do que o crescimento. O GH estimula a produção de um outro hormônio, que é o IGF-1, que vai atuar diretamente nas placas de crescimento quando a gente está na fase de desenvolvimento. Por isso que a gente dosa, quando a gente faz uma avaliação de uma criança, um adolescente, dosa o GF1 para ver se ele está normal, para avaliar se tem alguma deficiência quando há uma suspeita de alteração no crescimento. O GH em si, ele tem outras ações também. Ele vai atuar no metabolismo da glicose também, fazendo com que haja, por exemplo, se você tiver um excesso de GH, uma liberação excessiva de glicose no sangue, porque ele ajuda a produzir glicose a partir da gordura. Então, ele gera sim uma quebra da gordura, né? Ele consome a gordura um pouco e ele vai levar isso para a produção de uma glicose através da gordura. Por isso que o excesso de GH pode levar, por exemplo, a um risco aumentado de diabetes. Já o IGF-1, que é produzido pelo estímulo do GH, ele é produzido no fígado, e o IGF-1 é importante para o estímulo da produção muscular. A gente sabe que ele vai influenciar no metabolismo proteico das proteínas, e por isso também que há um certo interesse pessoal que usa anabolizantes em utilizar o GH para tentar aumentar a massa muscular. Porém, a gente sabe que esse efeito, ele não é único do IGF-1, né? Isso é uma das coisas que influenciam no crescimento muscular. E por isso mesmo não é tão grande assim esse efeito. O excesso de GH, ele pode causar outros problemas no nosso corpo. E é aí que mora o problema. A gente não pode ter excesso de GH, que senão a gente vai ter uma doença. Na verdade, existe uma situação em que a gente produz muito GH por dentro, sem ser que a pessoa está consumindo, né, um GH externo, né, uma medicação, que seria a acromegalia, que é o excesso do hormônio do GH patológico, né, por uma doença mesmo. E nessa situação, é uma situação bem complexa que vai causar uma série de consequências negativas para o nosso corpo, incluindo até aumento de risco de mortalidade, aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de câncer. O GH acaba estimulando a produção de pólipos intestinais, por exemplo. Ele pode causar estímulo desordenado das células e aumentando o risco de câncer. Ele pode aumentar as artérias, causando um alongamento das artérias, aneurismas. Então, realmente é bem complicado a gente ter o excesso de GH, o diabetes, alterações inclusive nas articulações, porque a gente percebe que quando tem um GH aumentado numa pessoa adulta e não quando ela era criança, ela não vai crescer mais, como eu disse, as epífises, né, que as plaquinhas do crescimento, elas são fechadas quando a gente fica adulto. Então, quando você tem um excesso de GH, você não vai crescer de tamanho, só quando a gente é mais novo, que existe sim essa doença também, que seria o gigantismo, quando a criança tem um excesso de GH e ela pode crescer excessivamente e causar também todas as complicações também no futuro, além do crescimento exagerado, né? E no caso, então, se você pensar que existe essa questão de estimular o crescimento, quando você não tem mais o crescimento linear, né? A gente não vai crescer em altura, pode haver um crescimento nas cartilagens e causar alterações nas cartilagens, inclusive dores e até síndrome do túnel do carpo, que é bastante frequente nos pacientes que têm excesso de GH. Em termos de performance, quando você pensa no uso, por exemplo, externo do GH como anabolizante, já existem alguns estudos mostrando que você teria que usar uma dose bastante elevada de GH para conseguir ter alguma melhora ergogênica, uma melhora no desempenho. Em torno de mais ou menos que eles conseguiram de perder mais ou menos 0,9 quilos, não chegou nem a 1 quilo, 900 gramas mais ou menos, porque sim, como eu falei, ele tem um efeito de lipólise, mas o GH ele é bem complexo. Ao mesmo tempo que o GH estimula o aumento de
hormônios que reduzem o apetite, ele também estimula o aumento de hormônios que estimulam o apetite. Por isso que essa variação não vai fazer uma diferença muito grande aí, por exemplo, na fome e também nem na questão de perda de gordura. Houve sim um ganho de massa, mas bem discreto, no aumento da massa magra, em torno de no máximo 2 quilos, mas parece ser mais uma retenção de líquido do que um aumento realmente muscular, de qualidade muscular. Não houve melhora, por exemplo, no desempenho físico, nos treinos, nos exercícios, por exemplo, de fortalecimento, de musculação, com o uso do GH. Uma outra coisa importante que a gente pode dizer é que o GH ele tem uma secreção que a gente chama de pulsátil. Quer dizer, ele não é o tempo todo estável, né? Nosso corpo ele é tão perfeito que ele faz a produção de GH variável ao longo do dia. E quando você usa, por exemplo, um GH artificialmente, o tempo todo não vai ter esse mesmo benefício pulsátil que teria na parte metabólica. Por isso que não se usa GH em quem tem deficiência de GH quando é criança, necessariamente por toda a vida. Tem que avaliar o custo-benefício de fazer esse uso. Pode ser utilizado em alguns casos, mas é bem restrito. Às vezes se utiliza o GH em adultos, em pacientes que, por exemplo, têm uma perda total da hipófise por uma cirurgia, por exemplo, alguma lesão, e poderia ter algum benefício em alguns casos com pacientes com sintomas que possam estar relacionados, eles observam essa questão de desempenho, de fadiga, pode sim ajudar em alguns casos, porém tem que avaliar o custo-benefício, porque como ele não vai ter essa secreção pulsátil, pode sim ter um aumento do risco de efeitos colaterais, inclusive, como eu disse, o aumento da glicose no sangue e a questão da parte de estimular o trofismo aí das células, podendo aumentar o risco de câncer e outras doenças que aumentem, né, o tecido. Então tem que avaliar isso com todo cuidado. Quando a pessoa tem essa doença que eu falei, que é a acromegalia, ela pode ter, por exemplo, um tumor produtor de GH na hipófise e muitas vezes demora para se descobrir, porque como os sintomas podem ser discretos no início, até descobrir às vezes já está grande e vai ter que fazer cirurgias, às vezes usar medicamentos, existem alguns medicamentos que vão ajudar a reduzir o tamanho do tumor, como os análogos da somatostatina, que vão fazer uma ligação ali nos receptores do GH dentro desse tumorzinho, ajudando com que não haja um estímulo para que ele continue crescendo, vão ajudar então na redução. Existem alguns outros tratamentos, até radioterapia, para casos que precisa reduzir mais o tamanho do tumor. Porque o grande problema dele crescer é ele comprimir também as outras coisas ao redor, né? Os nervos, a parte de nervos da visão. Tem que tomar cuidado por causa desse risco, né, desses problemas. Porém, essa doença, é importante saber que a doença endógena, mesmo quando você tem isso do seu corpo, não porque você está usando o GH externo, ela é muito rara. Ocorre mais ou menos em 3 a 4 pessoas por milhão de habitantes. E é importante a gente pensar o que pode fazer com que o seu corpo fique em equilíbrio. O principal é você tentar dormir adequadamente. A gente sabe que o GH tem uma influência do sono, do exercício físico pode influenciar na produção de GH, então é importante tanto para as crianças, adolescentes, quanto para os adultos, que a gente procure ter uma rotina saudável, inclusive na questão alimentar, que também vai influenciar nessa questão de performance, de massa muscular. Então é importante que a gente foque nisso e eu não recomendo, assim como a Sociedade de Endocrinologia não recomenda, que se utilize GH para fins estéticos, apenas realmente para tratamento quando necessário. Espero que seja útil para vocês esse vídeo e até o próximo.